Olá, muito bom dia. Está entrando no ar mais uma edição do Virou Notícia desta terça-feira, dia 4 de fevereiro. Na edição de hoje a gente vai trazer para vocês aí, infelizmente, mais notícias a respeito do assassinato, feminicídio da adolescente de apenas 13 anos que foi encontrada morta ontem em uma tapeçaria na zona sul da cidade. A gente vai falar também de uma operação da Receita Federal em São Sebastião do Paraíso, com a apreensão de mais de R$400 mil em mercadorias que serão trazidas para o depósito da Receita aqui em Poços de Caldas. E você vai ver também que o DEMAI explicou aí, esclareceu o motivo da cor da água, a turbidez da água ontem registrada por moradores da Zona Oeste aqui em Poços de Caldas. E você confere também que a Câmara Municipal está retomando as atividades hoje com a realização da primeira sessão ordinária. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na edição do Virou Notícia dessa quarta-feira. E infelizmente a gente começa falando desse caso que chocou não só os moradores da Zona Sul, Jardim do Contorno aqui em Poços de Caldas, bem como toda a cidade e a região por conta do assassinato dessa menina de apenas 13 anos, Águida Nalim Soares de Brito. Ela tinha 13 anos, completaria 14 agora no próximo dia 19. Ela foi encontrada ontem à tarde, no início da tarde, num quarto improvisado nos fundos de uma tapeçaria na rua João Mariusso, no Jardim Contorno, com várias perfurações de faca no pescoço, e ela estava desaparecida desde a última sexta-feira. Somente no domingo, os pais fizeram um boletim de ocorrência do desaparecimento dessa menina. Hoje pela manhã, na delegacia da Polícia Civil, foi realizada uma entrevista coletiva com o delegado responsável pelo caso, o Hernani Pérez Vaz, e também o delegado regional, Gustavo Manzoli, que falaram sobre o crime. Vamos acompanhar um pouco aí dessa entrevista. Os levantamentos são preliminares ainda, mas nós temos uma carta atribuída ao autor do homicídio, que ele confessa a prática do crime, indica que os motivos seriam passionais, e a Polícia Civil já está, no decorrer das diligências, já inclusive com o pedido de prisão preventiva dele já decretado. Ele tinha um certo apreço pela vítima, e que, como ela estaria com um novo relacionamento com o rapaz, ele não aceitou muito bem essa situação, e que, em decorrência disso, ele teria acabado por ceifar a vida dela. Na carta ele confirma que tiveram relações sexuais. Uma coisa que eu acredito que vocês vão perguntar, mas que informalmente, porque o laudo ainda não foi confeccionado, mas em entrevista com o médico legista, ele repassou que ela não apresentava lesões de uma violência real de natureza sexual. Os boatos no entorno da tapeçaria é que os pais tinham ciência, a menina frequentemente era vista lá, tem notícias que ela inclusive ajudava o suspeito com pequenos afazeres na tapeçaria, e que também os pais auxiliavam esse suspeito na eventual prática da tapeçaria, alguma coisa que ele mexia lá. Há boatos que os pais teriam algum problema com vício, ou álcool, ou droga, alguma coisa assim, e que, por essa razão, a família seria uma questão de vulnerabilidade. Em razão dessa situação de vulnerabilidade, ela acabou sendo exposta ao contato com o suspeito. No local foi apreendido uma faca, que possivelmente é o instrumento do crime, um pedaço de madeira que havia um pouco de sangue e que há possibilidade de ter sido empregado na agressão, e além disso também uma carta, que seria essa carta confissão do homicídio. Ele tem uma passagem já mais na década de 90 por crime envolvido com drogas. Não tem muito o que comentar, né, a respeito disso. De acordo com o delegado suspeito, o Birajara Aparecido Machado Silva Moura, de 61 anos, ele está foragido, como o próprio delegado já disse, ele tem uma passagem aí por tráfico.
ele estava foragido e foi deixada essa carta já premeditando o crime e também assumindo autoria por ciúmes, uma vez que a menina estaria namorando um rapaz lá do bairro. Lamentável essa situação, ainda mais a gente fica mais impressionado e chocado com as falas do delegado, que a vizinhança sabia desse relacionamento doentio, né? Se é que a gente pode dizer isso, doentio do tapeceiro com essa menina de apenas 13 anos. E é lógico, né? A gente imagina também com o consentimento dos pais. Infelizmente, havia essa condição e ela acabou sendo morta aí por ciúmes por um homem de 61 anos. Veja bem, o relacionamento de uma criança de 13 anos com um homem de 61 anos. E, segundo testemunhas mesmo, já disseram que as pessoas ali no entorno sabiam disso. E esse caso não chegou até as autoridades. E depois a gente via aí muitos comentários, pessoas criticando a ação da Polícia Militar, da Polícia Civil, que demorou para descobrir o paradeiro dessa menina, mas infelizmente ela já estaria morta na própria sexta-feira, quando teria desaparecido. Mas também existe essa falha aí, se é que a gente pode dizer que houve uma falha ou uma omissão, por conta de vizinhança que sabia desse relacionamento e que essa informação talvez não chegou a tempo também às autoridades para que alguma providência fosse tomada, para que essa criança fosse tirada ali desse meio, né, colocada em um abrigo, uma casa, um abrigo de proteção para essa criança, para que ela pudesse ter condições melhores de vida. É lamentável a gente ter que comentar esse tipo de notícia, né, com a morte de uma criança de 13 anos, da forma que foi isso, né, um relacionamento com um homem de bem mais idade com ela, e isso aí não ter chegado antes para as autoridades para que uma providência fosse tomada. O corpo da Ágata foi sepultado agora há pouco, agora de manhã, no cemitério Parque, aqui de Poços de Caldas, e não houve velório. Bom, a gente segue aqui com o nosso jornal. Com outras informações agora, com uma operação, mais uma fase da Operação Mandarim, realizada pela Receita Federal aqui de Poços de Caldas, no comércio em São Sebastião do Paraíso. Agora pela manhã, uma operação conjunta entre a Polícia Militar e fiscais da Receita estiveram aí em algumas lojas no centro de São Sebastião do Paraíso, onde foram apreendidos aproximadamente R$400 mil em mercadorias irregulares, mercadorias sem procedência, sem nota fiscal, importadas aí principalmente da China e que estavam no comércio de São Sebastião do Paraíso, mercadorias como eletroeletrônicos, bijuterias, roupas, acessórios, perfumes e entre outros. Esse material está sendo trazido então aqui para o depósito da Receita Federal em Poços de Caldas. Mais uma fase aí da Operação Mandarim, realizada em São Sebastião do Paraíso, desta vez com o objetivo de combater o comércio de produtos importados irregularmente. Olha, gente, semana passada a gente divulgou aqui a campanha da Polícia Militar sobre a arrecadação de donativos para as vítimas atingidas pelas chuvas aqui em Minas Gerais, principalmente na região metropolitana e outras cidades, como Zona da Mata e norte de Minas também. Olha, a Polícia Militar está pedindo para que as pessoas não levem mais doações como roupas, pois já atingiram aí uma cota, um número suficiente. Tem muita roupa, muita doação chegou com roupas e vestuário para as pessoas. A polícia, ela reforça aí que é preciso que as pessoas continuem mandando mantimentos, né, alimentação, como você pode ver aí que chegou lá na sede da 18ª Região de Polícia Militar, onde era o 29º Batalhão, lá na Estância São José. O pessoal levou aí já alimentos, colchões, muitos colchões também chegaram. Então o pessoal continua recebendo esse tipo de material. Roupas de cama, material de limpeza, higiene principalmente, e água e alimentos. Se vocês puderem continuar com esse tipo de doação, serão muito bem-vindas essas doações para as vítimas das chuvas lá no entorno de Belo Horizonte, também região Zona da Mata e norte de Minas, onde foi bastante afetada aí pelas chuvas na semana passada.
Bom, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais informações sobre o retorno aí das atividades da Câmara com a sessão ordinária hoje, a primeira sessão do ano. Tem também aí a resposta do demais sobre a coloração da água, que foi motivo de reclamação de muitos moradores ontem na Zona Oeste, aqui em Poços de Caldas, principalmente ali no Country Club, e você vai saber o porquê dessa água estar com essa coloração aí marrom. E também aí a Prefeitura e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais iniciaram as reuniões para as pessoas, né, as empresas interessadas em terceirizar os pontos turísticos aqui em Poços de Caldas. Não saia daí, é um minuto só e daqui a pouquinho eu estou de volta, tá ok? Até já! Venha construir o seu futuro no Colégio CEPOC. Uma escola que valoriza cada momento de interação e aprendizado. Preparação para o Enem e aprovação em universidades. Programa CEPOC Optimus, com aulas extras, interativas e professores altamente capacitados. Matrículas abertas. Colégio CEPOC. 18 anos fazendo história. Agora na Renault é carro 2020 com preço de 2019. Duster a partir de 69.490 com taxa zero. Kwid completo com multimídia e câmera de ré, entrada mais parcelas de 499. Só 499 por mês para levar o SUV dos compactos. Novo Sandero 2020 completo a partir de 42.990. E mais, toda a linha com taxa zero. Aproveite, passe na Renault. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do Virou Notícia dessa terça-feira, dia 4 de fevereiro, aqui em Poços de Caldas, diretamente pela sua Virando TV, a mais nova TV web de Poços de Caldas e também parceria com poçoscom.com, o portal de notícias de Poços de Caldas, a notícia na palma da mão, que você acompanha lá todas as informações, notícias de Poços e região também do portal poçoscom.com. Antes da gente dar sequência aqui, mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook, a Jandira Aparecida, muito obrigado aí, Jandira, pela audiência, Cleito Gonçalves, o Guigo, Zeca Santos, a Daniele Teixeira, a Suzana Teixeira, o Carlos Eduardo Jamarim e também a Cleonice Rodrigues Pereira, Ellen Cristina, pessoal acompanhando a gente aqui, a Loruama, da Arte Celulares, também acompanhando a gente, Zildina das Graças, obrigado pela sua audiência, e também o Kaique Chaves, o Carlos, lá de Tiradentes, obrigado Kaique pela audiência aí, daqui a pouquinho a gente volta para dar um alô pro pessoal que continua ligado com a gente aqui, sintonizado, nossos web espectadores acompanhando as notícias de Poços de Caldas e região. Olha, ontem a gente mostrou aqui a reclamação de moradores lá do Country Club, na Zona Oeste de Poços de Caldas, e bem como de outros moradores no entorno ali do Country Club, sobre a coloração da água, a turbidez da água que estava chegando nas torneiras das residências. Olha aí, você vê aí a água parecendo um copo de chocolate, um cappuccino, né? Essa água estava chegando desse jeito nas torneiras dos moradores lá da Zona Oeste. De acordo com o comunicado enviado pelo DEMAI, o motivo dessa coloração aí foi a decantação do reservatório. O reservatório Cidade Bairro Maria Imaculada, né, que abastece aí a Zona Oeste, ele foi esvaziado. E esse comunicado ele diz o seguinte, que o problema surgiu ainda no domingo, quando houve uma pane no sistema de monitoramento do nível principal do reservatório. De acordo com o DEMAI, isso ocorreu porque houve essa pane no sistema e ele começou a emitir erroneamente um sinal de que estava tudo certo, porém o reservatório estava esvaziando sem que pudesse ser percebido isso pelo pessoal. E aí, como houve o esvaziamento total do reservatório, a sujeira, né, a decantação que estava por baixo, ela também começou a sair pela distribuição de água. Isso foi detectado pelo laboratório, identificado pelo laboratório, que imediatamente já suspendeu o abastecimento,
e aí foi feita a limpeza para que a água, né, para que essa sujeira aí não chegasse no maior número de consumidores possível. Então foi detectada essa pane e por isso, com a decantação do reservatório, a água começou a chegar dessa cor aí para as pessoas. Mas segundo o laboratório do DEMAI, essa turbidez fora dos padrões, ela não está contaminada, ou seja, todas as análises químicas asseguram que não há nenhum risco para a saúde das pessoas, embora a cor da água possa manchar as roupas devido ao alto grau de ferro e oxidação dessa água aí por conta da decantação. Ainda de acordo com o DEMAI, o setor comercial foi acionado e vai estudar caso a caso dos moradores para que não ocorra aí a cobrança fora dos padrões normais do consumo das residências atingidas por essa água escura que chegou aí na casa das pessoas, dos moradores lá do Country Club, zona oeste da cidade, tá ok? Resolvido então, respondido aí, ontem a gente mostrou, mas não houve tempo hábil para que o pessoal da comunicação, assessoria de comunicação do DEMAI, respondesse para a gente o que teria acontecido do motivo dessa água ter chegado dessa cor aí na casa dos moradores lá do Country Club. Olha aí, você que é estudante, né, vai começar as aulas agora no dia 6 de fevereiro, estudante da rede municipal de ensino. A prefeitura encaminhou um comunicado avisando aí que será mantido, garantindo aí o transporte escolar para os estudantes da rede municipal a partir do dia 6, mesmo com o processo licitatório para a contratação do serviço ainda em andamento. De acordo com a prefeitura, o transporte será realizado por veículos próprios do município e também por meio de prorrogação emergencial de alguns contratos até que o processo licitatório integral do serviço seja finalizado. Portanto, então, as aulas começam no dia 6 e aí, mesmo com essa fase aí de finalização do contrato, o transporte está garantido para os estudantes no dia 6, aí, na quinta-feira de fevereiro, quando começa o ano letivo municipal aqui em Poços de Caldas. E falando em início, né, de atividades, hoje, a partir das 3 horas, tem início aí a primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Poços de Caldas, depois do recesso parlamentar aí, desse finalzinho de ano até agora, janeiro. Os vereadores, então, portanto, participam hoje da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de 2020 aqui em Poços de Caldas. Como é de praxe, né, todo início de trabalho no começo do ano, os vereadores recebem aí o prefeito, Sérgio Azevedo, que fará aí um balanço do ano anterior, né, e também das expectativas aí, principalmente orçamentárias, da prefeitura aí para o ano de 2020. Então, os trabalhos começam com o prefeito e depois o presidente da Câmara, o professor Carlos Roberto, ele dá início então às atividades da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Poços de Caldas, nesta tarde de terça-feira, a partir das 3 horas. Lembrando que se você não pode comparecer pessoalmente para acompanhar aí as sessões, a sessão será transmitida ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook da Câmara. Então, fique atento, e você que não pode comparecer pessoalmente, você consegue acompanhar tudo online, tá bom? Como aqui na Virando TV, no Virou Notícia, você acompanha tudo online e fica sabendo do que está acontecendo aqui em Poços de Caldas, na região. Como o pessoal que está aqui com a gente aqui, ó, a Aline Nogueira, que acabou de entrar, né? Deixa eu ver quem mais aqui que está aqui com a gente. O Jorge, lá de São Carlos, Jorge Moreira, obrigado aí, Jorge. Também a Alessandra, não sei se eu já falei da Alessandra, mas também a gente repete aqui. E aí, o pessoal que está entrando aqui, muito obrigado pela sua audiência. E agora a gente tem mais um recadinho aqui. A Prefeitura e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais iniciaram aí as reuniões com os empresários, as pessoas aí, as empresas que estão interessadas em terceirizar os pontos turísticos aqui em Poços de Caldas. Essa reunião teve início ontem, hoje terá mais uma em São Paulo, né, onde os empresários podem participar dessa consulta pública e
verificar as condições aí dos pontos turísticos, né? Esse contrato de concessão que será por 30 anos, com investimentos iniciais na ordem de 37 milhões de reais por ano. O valor estimado do contrato é de 439 milhões de reais. Está previsto aí reuniões aqui em Poços de Caldas e também em Belo Horizonte. Em Poços de Caldas as reuniões serão nos dias 11 e 12. Perdão, em Belo Horizonte as reuniões serão nos dias 11 e 12 e em Poços de Caldas no dia 17 de fevereiro, tá ok? Muito bom. Bom, e agora, antes da gente encerrar esse bloco aqui, eu quero chamar a atenção para vocês de um bom exemplo de seres evoluídos que dão um exemplo para a gente de preservação do meio ambiente. Primeiro eu vou pedir para o Rogério. Rogério, você solta, por favor, uma imagem de um mau exemplo de preservação do meio ambiente. Por favor, mostra aí para a gente. Essas imagens estão nas redes sociais, levantando muita discussão, o pessoal discutindo aí. A gente está aí agora com várias inundações, alagamentos, e isso aí, ó, esse mau exemplo que essa comerciante está dando, se eu não me engano, esse vídeo é de São Paulo, é um mau exemplo e contribui aí para que haja alagamentos e inundações, principalmente nas ruas. Ela está jogando, varrendo a calçada do seu estabelecimento e jogando todo o lixo na boca de bueiro. E agora, né, esse mau exemplo aí que pode ocasionar consequências, principalmente para ela que é comerciante, pode ter aí o comércio inundado. Agora um bom exemplo de como o comércio, né, de como o meio ambiente pode ser bem preservado. São eles seres evoluídos, os animais que dão esse exemplo para a gente aí. Olha aí, esse cisne recolhendo toda a sujeira. Seus filhotes estão perto ali, ó, num rio. O elefante vai jogar o lixo no lixo, onde que é o lugar dele, corretamente. E olha aí, mais um passarinho recolhendo toda a sujeira. Não é dele, não foi ele que fez. E essas imagens estão bombando aí nas redes sociais. E aí mais um cisne negro, recolhendo aí a sujeira no lago. Não foi ele, obviamente, que jogou, mas ele está fazendo a parte dele. Isso aí é um bom exemplo que a gente deve seguir sempre, né? Lógico que a maioria tem essa consciência, mas sempre tem um ou outro que acaba tendo essa atitude incorreta e acaba querendo aí resolver logo, acabar eliminar a sujeira jogando por debaixo do tapete ou na boca de bueiro, e aí as consequências elas vêm quando tem um temporal forte. Depois as pessoas querem falar que é a chuva que causa tragédias, causa transtornos e também destruição, mas não, é o próprio homem que colabora, contribui para que isso aconteça. Bom, eu vou para um rápido intervalo, chegou mais gente aqui, o Dirceu também está aqui com a gente, o Dirceu Silva Frauzino e o Daniel Fontes lá do Rio de Janeiro também acompanhando a gente. Obrigado a vocês pela companhia. Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias do esporte, notícias da Caldense, que tem aí o jogo contra o Boa Esporte no próximo domingo, e quem vai trazer tudo isso pra gente hoje é o Alessandro Gaiga. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta, tá ok? Até já! A Prevente Serviços, há 16 anos, trazendo confiança e qualidade em mão de obra terceirizada para empresas, condomínios, shoppings e escolas. Seja um ambiente corporativo ou familiar, conte com a Prevente Serviços. Nós cuidamos de você. Sempreprevente.com.br 35 31 14 8800. Você quer mais um motivo para ter a internet da PoçosNet? A PoçosNet é a primeira rede de internet da cidade e está a seu lado há 23 anos. PoçosNet, a provedora que tem poços até no nome. Você sabe o que fazemos? Fabricamos oportunidades.
seja para grandes momentos ou simples ocasiões. Oportunidades para emoções especiais e boas histórias, para sorrir, amar, se divertir ou simplesmente relaxar. E fazemos tudo isso por você, pois você faz parte de nossa história e nós fazemos parte da sua. Sinta a emoção de possuir um legítimo Trevisan. Há 64 anos proporcionando as melhores emoções. Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Virou Notícia dessa terça-feira aqui em Poços de Caldas. Agora, quem traz as informações sobre a Caldense e o resultado dos campeonatos regionais, ou melhor, estaduais, é ele, Alessandro Geiger, que hoje substitui nosso querido Ailton Fonseca. Alessandro Geiger, quais são as novidades da Caldense que está voltando às atividades hoje, depois da vitória de 2-0 sobre o Vila Nova no último domingo? Conte pra gente. Olá, Rony Bispo, tudo bem? Olá, pessoal de casa. Estou aqui mais uma vez substituindo o nosso querido Ailton Fonseca. Hoje, 4 de fevereiro de 2020, a nossa Virando TV completa 2 meses de vida hoje, né? Então um abraço aí a toda a equipe da Virando TV, que já fez tanta coisa, né? Coberturas importantes, principalmente na área de esportes. A gente falando de esportes aqui, né, como a corrida da comarca de ciclismo, a Volta ao Cristo, a 100 Silvestre, vôlei, legal demais, né? Parece até que a TV tem mais tempo. Então um grande abraço a todos vocês que estão ligados conosco. Vamos falar agora de Campeonato Carioca, Paulista e também vamos falar de pré-olímpico, né? E lógico que vamos falar um pouquinho também da nossa Caldense. Eu quero começar falando para vocês sobre o Campeonato Carioca, rodada de ontem. O Macaé venceu a Cabofriense por 1-0. Volta Redonda venceu por 2-0 a Portuguesa, jogando em casa. E o Resende perdeu em casa para o Flamengo. Flamengo, né, força total. Tá aí, você acompanha o primeiro gol do Resende. O Resende com o Aleph Manga. Depois o Flamengo faz aí com Pedro, né? Depois 2-1 com o Gabriel. E Bruno Henrique vai fazer o terceiro agora, 3-1, Mengão, Bruno Henrique voltando aí, em grande estilo, né? Legal demais. Então vamos ver como é que ficou. Tem a classificação do Flamengo, né? Como é que ele tá no Carioca. Lá o Boa Vista agora lidera com 10, o mesmo número de pontos do Flamengo com 10. Botafogo 9, Portuguesa 6, Cabofriense 3 e o Bangu 3 pontos. Volta Redonda no outro grupo 12, Fluminense 12, Madureira 10, Vasco da Gama 4, Macaé 4, Resende 2, né, os pequenos aí liderando, né, os grupos. Incrível Campeonato Carioca, bem diferente esse ano, né, tem muita coisa para rolar ainda. Mas teve também ontem rodada para fechando, né, a rodada do Campeonato Paulista, o Paulistão. Vamos ver como é que foi? Inter de Limeira venceu a Ponte Preta por 2-1 lá em Limeira. O Botafogo, gente, olha isso. O Botafogo de Ribeirão Preto tomou uma piaba do Mirassol, 6-0 em Ribeirão. Resultado totalmente fora da casinha, né? Totalmente atípico. O Mirassol sapecou o Botafogo lá em Ribeirão, hein? Vixe, galera, acho que nem foi tomar chopp ontem, né, em Ribeirão. Foram direto para casa, de cabeça quente. E o São Paulo, né, cedeu o empate aí para o Novo Horizontino. Novo Horizontino, que pode complicar a vida do Palmeiras no grupo do Palmeiras, hein? O Palmeiras está perigando aí ficar fora da próxima fase se não acordar no campeonato, né? Vamos ver os gols de São Paulo e Novo Horizontino? Vamos lá? O Novo Horizontino, na verdade, abriu aí o marcador, né, com o Igor Leite, e depois o Brenner empatou para o São Paulo, né, aos 40 minutos aí, gol sofrido, suado, ali lá no segundo pau. Quer dizer, São Paulo passou sufoco em casa, hein, com o Novo Horizontino, né? Agora, eu quero falar para vocês aí como é que tá a situação da seleção brasileira no pré-olímpico. Mas complicadíssimo, viu? Uruguai, Argentina, Colômbia, Brasil, difícil, só 2 vagas aí para a Olimpíada. E, na verdade, o que aconteceu? A Argentina venceu o Uruguai e a Argentina abriu 3-0 com o McAllister, né? Depois
fez o segundo gol com o Vera e o McAllister fez o terceiro. O Uruguai descontou com o Ramírez e depois descontou com o Arezzo também, né? E aí você já está vendo aí o gol da Colômbia contra o Brasil e depois o Brasil conseguiu o empate, né, com o Matheus Cunha, o Cetre, eu não sei se é Cetre ou Cetre, né, que tem uns caras franceses lá que joga lá. Sei que ele fez o primeiro e o Brasil empatou aí o jogo 1-1. Então a situação do grupo ficou o seguinte: a Argentina com 3, a Colômbia e o Brasil empatados com 1 e o Uruguai com 0. Quer dizer, nós temos aí jogos extremamente difíceis e emocionantes daqui para frente, porque agora todo mundo joga contra todo mundo ali, né? Então o Brasil ainda vai jogar com a Argentina, vai jogar com o Uruguai, quer dizer, grandes clássicos agora e 2 vaguinhas apenas para a Olimpíada, muitas emoções por vir no pré-olímpico. E para finalizar o nosso bate-papo esportivo de hoje, eu quero falar da Associação Atlética Caldense. A Caldense, né, venceu no último domingo o Vila Nova por 2-0 no Ronaldão e agora a Caldense volta a campo em casa. A gente está vendo alguns lances do jogo aí enquanto eu falo aqui com vocês, mas agora fica o convite. A Caldense está bem no campeonato, está em 4º lugar, né? E vai jogar um clássico regional contra o Boa de Varginha, né? Essa rivalidade que existe aí entre Poços de Caldas e Varginha no futebol agora com o Boa. Domingo, 10h30 da manhã, no Estádio Municipal Dr. Ronaldo Junqueira. Eu quero aqui convidar todos, né? Tá muito gostoso o domingão de manhã lá. Eu estive lá, uma manhã super agradável, calor, muita gente no estádio, foi bastante legal. Tava lotado a arquibancada coberta do Ronaldão. E aí passa uma manhã gostosa, leva a família e vai lá prestigiar, empurrar a nossa veterana que está bem no campeonato e tem essa vantagem de jogar mais um jogo em casa agora e quem sabe aí encostar lá na liderança do campeonato, né? Então, todo mundo convidado, domingo agora, 10h30 da manhã, no Ronaldão eu encontro com vocês lá. E a Caldense volta hoje, né? Hoje aos treinos, fez o descanso merecido da segunda-feira. E hoje os treinos voltam, daqui a pouquinho já tem treino lá no Ninho dos Periquitos, mas a gente vai acompanhar tudo sobre o treino de hoje e amanhã a Ailton Fonseca vai trazer todas as informações para você aqui no Virou Notícias, né? Junto com o nosso querido Rony Bispo. Rony, é isso aí, muito obrigado. Um bom dia para você, uma boa tarde aí, uma tarde maravilhosa e para todos os amigos ligados na Virando TV e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tá certo, muito obrigado aí, Alessandro. Amanhã a Ailton Fonseca volta com todas as informações sobre esse treino da Caldense que tem aí esse desafio no próximo domingo. Bom, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora pelas nossas redes sociais. E também aí que vai continuar acompanhando todas as notícias de Poços de Caldas e região pelo poçoscom.com e também na nossa página no Facebook. Um grande abraço para você, aproveite muito bem a sua terça-feira e amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta. Um abraço para vocês e até amanhã.